Vos amei, ameis como eu vos tenho amado. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo nela nos faz esta afirmação que devemos ter sempre em mente para a saúde da nossa vida espiritual. São Paulo diz assim, que até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles, isto é, eles leem as escrituras e não compreendem profundamente aquilo que as escrituras ensinam. E São Paulo dá mais um passo. Mas todas as vezes que um coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Meus irmãos, quem não já experimentou, quem não fez já essa experiência de ler a Escritura e você, parece que você não consegue mergulhar nela, e aí vem uma outra pessoa, geralmente uma outra pessoa mais espiritual, mais progredida espiritualmente, ela lê aquele trecho e daquele trecho ela tira um ensinamento sem tamanho. E você diz, nossa gente, mas eu já li tantas vezes e eu não vi. E aquela pessoa leu aquele trecho e ela viu aquilo que agora, depois que ela explicou, eu consigo ver com clareza. Isto é, um coração unido a Deus é um coração que vê com profundidade a riqueza da Escritura. A expressão que São Paulo usa é o quê? Mas toda vez que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado e aquele coração ele vê com mais profundidade. Então, se nós queremos ver a beleza, a riqueza da palavra de Deus, nós precisamos pedir a nosso Senhor a graça de irmos progredindo de conversão em conversão, porque entenda, pode ter havido, e acredito, deve ter havido, pelo menos na grande maioria, um momento que marcou, digamos, a sua mudança de vida. Sei lá, você antes não ia à igreja e agora você começou a ir à igreja.
Ou então antes você não rezava e agora você começou a rezar e a levar a sério a sua vida espiritual. Ou antes você estava ligado a um pecado e você rompeu com aquele pecado. Então algo que marcou um novo início na sua vida espiritual. Mas isso precisa acontecer diariamente, constantemente. Isto é, pequenas conversões em pequenas conversões e outras pequenas conversões, e que vão me levando cada vez mais a uma vida mais íntima com Deus, a um coração cada vez mais convertido, vamos usar aqui uma outra expressão, a um coração que ame cada vez mais a Deus, que se deixe moldar cada vez mais por Deus. E quanto mais maleável você for nas mãos de Deus, quanto mais íntimo você for de Deus, com mais profundidade você verá a palavra de Deus e verá como ela é bela, como a lei do Senhor Deus é perfeita. Há um versículo sálmico que diz assim: na tua luz contemplamos a luz. Isto é, quanto mais na luz de Deus estivermos, mais veremos como a lei de Deus é brilhante, como a lei de Deus é boa, como a lei de Deus é santa, como a lei de Deus é digna de ser amada. Ou, vamos dizer de outra maneira, como Deus é bom, como Deus é santo, como Deus é digno de ser amado. Então, quanto mais amigos de Deus formos, mais amigos de Deus vamos querer ser. Então é essa realidade cíclica, esse círculo virtuoso. Pois bem, São Paulo ele vai dizer mais à frente, nessa mesma primeira leitura de hoje, ele vai então aprofundar um pouco mais, e ele diz, carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3: e se o nosso evangelho está velado, está escondido, é só para aqueles que perecem que ele está escondido, que ele está velado, porque o Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se o mundo não vê a beleza de Cristo, a beleza do evangelho, é porque o Deus deste mundo lhe cegou a inteligência, é porque o Deus deste mundo lhes incapacitou, por culpa deles também, de ver a beleza do evangelho. Mas nós que com a graça de Deus não somos daqueles que vão perecer, que diz aqui, né? Versículo 3: se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem, como com a graça de Deus, nós não somos do número daqueles que perecerão. Então nós precisamos ver cada vez mais a beleza da palavra de Deus. Então, meu santinho, de você todos os dias, quando você invocar o Espírito Santo, e eu espero que você, assim como o Pai Nosso e a Ave Maria, que a invocação do Espírito Santo seja uma oração cotidiana, qualquer oração, qualquer bela oração de invocação do Espírito Santo. Nós aqui conhecemos muito o Veni Creator, né? Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais, ou outra oração, mas invocando o Espírito Santo, para que você veja cada vez mais que feliz é aquele que caminha nos caminhos do Senhor. Porque o mundo vai dizer o quê? Para uns vai conseguir convencer de que os caminhos do Senhor são maus, para outros vai conseguir colocar no coração que os caminhos do Senhor são tristes. Para os pagãos, para aqueles que não têm fé, eles rejeitam o evangelho, porque dizem o quê? Que é loucura, que é invenção dos homens, que não vale a pena seguir
seguir o Evangelho porque é muito radicalismo. Mas às vezes, para cristãos católicos na igreja, o inimigo coloca no coração que tá bom, é palavra de Deus, mas quem a obedecer será mais triste. Quem guardar essa palavra vai perder muitas coisas boas lá fora, de modo que não vale a pena obedecer a Deus em tudo. E nós precisamos arrancar do nosso coração esta mentira, porque vale a pena, e só experimentará a alegria de Deus quem quiser de verdade colocar em prática toda a palavra de Deus. E só assim nós veremos como Deus é bom. Só assim nós veremos como a palavra de Deus é sábia, como a palavra de Deus é brilhante. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Os mandamentos do Senhor são corretos, são justos, são brilhantes. Então é isso que a palavra de Deus diz sobre ela mesma. Pois bem, então aqui é apenas uma preparação que a liturgia de hoje nos dá para que nós possamos dar um passo no Evangelho. Aí nós chegamos ao Evangelho, que nos diz o quê? Que nós não podemos sequer nos irritar com o nosso irmão. Aí nós dizemos, não, mas deve ter alguma coisa errada aqui. Como é que isso pode ser verdadeiro? Então calma, meus santos. A palavra de Deus é sempre santa, mas precisamos compreendê-la. Se você olha se o seu coração é reto, e você olha para a palavra de Deus, e aquilo de alguma maneira lhe traz uma tristeza ou uma angústia, se você está na graça de Deus, é porque você não a compreendeu. Se você estiver no pecado, é porque você provavelmente ainda não ama a palavra de Deus. Mas se você com o coração reto, você diz, não, mas isso de verdade é impossível. Então vamos lá, vamos ver o que é que a palavra de Deus está nos ensinando. A palavra de Deus está dizendo que nós não podemos nunca falar firme com alguém, porque diz aqui, vamos ouvir novamente, Jesus diz assim: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão, será réu em juízo. Quem disser ao irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão tolo, será condenado ao fogo do inferno. Aí você diz, então acabou, porque eu já me irritei, eu já esbravejei com algumas pessoas. Mas entenda, meus santos, uma coisa é quando você fala firme, fala duro com uma pessoa movido pela caridade. Outra coisa é quando você fala firme e fala duro com a pessoa movido pelas suas paixões desregradas. Quando acontece a primeira, isso é virtude. Quando acontece a segunda, isso é pecado e você deve renunciar a essa atitude. Quando um pai repreende um filho com firmeza, porque quer o bem do filho, isso é virtude. O pai não está pecando. Mas quando um pai, ele despeja o seu desequilíbrio e a sua raiva no filho por falta de virtude, isso é pecado. Então ele precisa se converter e não agir desta maneira, porque esta não é uma atitude digna de um cristão. Quando você repreende um amigo, porque você quer o céu para o seu amigo, é uma coisa, isso é virtude. Quando você esbraveja com o seu amigo porque você foi contrariado, porque a sua vontade não foi feita, isso é pecado. E se você perseverar nisso, o seu coração vai cada vez mais se enredar em outros pecados e em pecados maiores.
Porque o próprio Jesus, que está dizendo que não podemos fazer isso, essas palavras ele disse, ele falou: raça de víboras. Mateus capítulo 3, versículo 7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Isto é, Jesus Cristo, ele falou duro com os fariseus. Mas por que ele fez isso? Porque não amava os fariseus? Não, porque queria a conversão dos fariseus. Sepulcros caiados, hipócritas. Então Jesus Cristo, ele foi firme, mas ele não fez isso porque ele queria magoar e ferir os fariseus. Ele fez isso porque ele queria converter os fariseus. Percebe que é diferente. Muitas vezes, quando nós somos duros com alguém, nós isso fazemos porque queremos magoar aquela pessoa, porque queremos atingir aquela pessoa, porque estamos movidos por paixões desregradas, não por amor. Que quando somos movidos por amor, a repreensão dói mais no coração daquele que repreende do que naquele que é repreendido. Então, quando a repreensão doer mais em você, aí sim, aí você poderá fazer como o Padre Pio, que repreendia duro os seus paroquianos, os seus dirigidos espirituais, os seus penitentes, mas isso ele fazia movido por caridade. Não é que ele queria humilhar os penitentes, mas porque ele queria a salvação dos seus penitentes, a salvação dos seus corrigidos, dos seus dirigidos. Não queria magoá-los simplesmente. Quando Jesus, lá no caminho de Emaús, caminhando com os discípulos de Emaús, e Jesus diz: mas como vocês são sem inteligência, como vocês são tardos para entender. Lucas capítulo 24, versículo 25. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Isto é, como são tardos, como são sem inteligência, é uma outra maneira de dizer, como vocês são burrinhos, né? Como vocês são burrinhos. As escrituras falavam sobre isso. Então Jesus não dizia isso para humilhar, mas Jesus dizia isso para lhes despertar a fé, tanto que eles mesmos disseram depois, mas o nosso coração ardia quando ele falava conosco. E São Paulo lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, quando São Paulo diz: ó insensatos Gálatas, ó Gálatas sem senso, sem inteligência, sem noção, ó gente sem noção, porque eles estavam querendo abandonar o evangelho para cair novamente na lei. E São Paulo diz: ó Gálatas insensatos. Quer dizer, então São Paulo, ele estava desobedecendo este mandamento de nosso Senhor que diz: mas aquele que disser ao seu irmão tolo, será condenado ao inferno. Não é simplesmente isso, nós precisamos ler a Escritura como a igreja lê. Então, como é que a igreja sempre isso interpretou? A igreja interpretou que aquele que faz algo contra o irmão, movido por ódio, movido por rancor, ele já está pecando contra o 5º mandamento: não matarás. Porque enquanto os judeus achavam que descumpriam este mandamento simplesmente quando tiravam a vida de uma pessoa, Jesus já está dizendo: quando você mata alguém no seu coração, você contra este mandamento, você já está pecando. Então, meus santos, nós somos chamados, então, estamos aqui nas vésperas da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que diz: eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Peçamos a Jesus, Ele quer nos dar um coração semelhante ao dele. Eu falava isso ontem, acho,
por esses dias. É maravilhoso quando nós pedimos a Deus algo que Ele quer nos dar. Ele quer nos dar um coração semelhante ao dele. Peçamos, Jesus, eu quero um coração bom, eu quero um coração que ame, eu quero um coração tão parecido com o teu, que mesmo quando eu repreender, eu seja movido por caridade. Quando eu corrigir os meus filhos, os meus amigos, o meu marido, a minha esposa, precisamos ter virtude quando corrigimos as pessoas, precisamos ser movidos por amor, e aí a nossa correção tem efeito. Mas se você só corrige porque você no fundo está contrariado, está contrariada, porque a sua vontade foi contrariada, porque a sua vontade não foi feita, você não está sendo movido por caridade, você está sendo movido pelas suas paixões. E se você alimentar essas mesmas paixões, não tenha dúvidas de que você vai acabar matando o irmão, a irmã, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, no seu coração. Por quê? Porque no fundo, o que você quer é que a sua vontade seja feita. No fundo, você está contrariado porque você não foi respeitado na sua vontade. Mas quando você corrige por amor, movido por caridade, você está triste, é porque Deus não foi honrado, é porque a vontade dele não foi obedecida, é porque aquela pessoa está entrando no caminho da perdição. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus que nos conceda um coração semelhante ao seu, um coração semelhante ao dele, para que nós, até quando formos firmes, sejamos mansos e humildes de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.